Parece um sonho, eu sei, mas é realidade. O anime de Solo Leveling já chegou após tantos anos de espera e tá sendo espetacular. Mas fala aí, tu já sabe tudo que vai rolar de irado nessa primeira temporada? Vem comigo pra descobrir tudo. Salve nerd, como é que vocês estão? A primeira temporada de Solo Leveling mal começou e já tá sendo um sucesso absoluto. A animação tá lindíssima, a trilha sonora tá fenomenal, os designs dos personagens estão super bem feitos, sem falar que além de ser fiel ao manhwa, ele tá até acrescentando umas coisinhas a mais que tá tornando o enredo mais interessante até mesmo que a obra original. Basicamente a gente tá presenciando o creme de la creme das adaptações. Até a dublagem que saiu, cara, tá muito legal, tá muito legal. Eu não precisava nem falar, mas é sempre bom deixar claro que esse vídeo, mano, vai estar recheado, mas assim, lotado de spoilers. Então continue por sua conta e risco. Eu continuaria porque, como eu já falei aqui antes, eu curto muito spoilers da maioria das obras, porque eu fico muito hypado pra ver como isso vai acontecer no anime. E eu tô muito feliz de estar presenciando isso, porque é uma das minhas obras favoritas, eu já falei o quanto eu amo essa obra aqui, eu tava muito ansioso pra ver essa produção. Pra quem ainda tá meio por fora da história, Solo Leveling retrata um mundo onde portais misteriosos apareceram por todo o planeta e algumas pessoas receberam poderes sobre-humanos. Esses portais eles levam a locais chamados de dungeons, pois quando você entra nele você é teletransportado para um outro mundo que tem monstros, tem um boss, minérios raros, etc. Já as pessoas que receberam poderes foram nomeadas de caçadores. E existe todo um sistema de ranqueamento de acordo com o nível da força desses caçadores, sendo o Rank S o mais poderoso e o Rank E o mais fraco. Lembrando que existem níveis diferentes de poderes entre os próprios ranks, então por exemplo, pode ter um Rank S, que ele é na verdade um SS, Rank S, que ele é na verdade um SSS, e dentro do Rank E pode haver um que seja muito mais fraco do que um Rank E normal, como se fosse um Rank E menos, digamos assim. E o nosso protagonista, Sun Jin-woo, ele era conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Ele era muito fraco. Até mesmo nas dungeons mais fracas ele chegava perto de morrer. E foi quando ele foi fazer uma missão que ele entrou numa dungeon rara que possui um covil duplo. Ou seja, ela era uma dungeon de rank baixo, era rank D, porém dentro dela havia escondida uma outra dungeon só que de rank S. E quando ele estava à beira da morte, ele recebeu a oportunidade de se tornar um jogador, o que o permitiu sobreviver à situação de quase morte que ele estava, porém agora ele possui um sistema que somente ele vê e que o permite upar, como se fosse um game mesmo, e assim ele inicia essa jornada incrível. Esse é um breve resumo da sinopse da história, mas para quem não tem o costume de ler mangás e manhwas, mas quer ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa temporada, você tá no lugar certo. Eu vou citar aqui em tópicos os principais eventos desta temporada e que você vai ficar de queixo caído com o que vai rolar. E se você quer ser mais poderoso do que um caçador de rank S, você vai conseguir assim que deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar muito o canal Salve Nerd. É sério galera, em canais grandes vocês seriam só apenas mais um número dentre os milhares que eles já recebem diariamente, mas aqui você vai me ajudar de verdade. Um canal pequeno com o sonho de chegar nos tão sonhados 1000 inscritos. Seria incrível contar com a sua ajuda. Muito obrigado pela inscrição e pelo seu like. Até agora foram lançados apenas 4 episódios do anime de Solo Leveling, mas através deles já podemos ter uma noção de até qual capítulo vai ser adaptado. O que nos foi confirmado até agora é que essa primeira temporada contará com 23 a 25 episódios, mas ela vai ser dividida em duas partes, tendo a sua segunda parte lançado com algo entre 11 a 13 episódios, finalizando assim a temporada 1 com até 25 episódios no total. É um pouco complexo saber exatamente a quantidade de capítulos que o anime adaptará, porém a gente pode ter uma base levando em consideração duas coisas: o que já foi adaptado até agora e a quantidade de capítulo que outros animes adaptaram em suas temporadas. Portanto, eu dou aqui duas estimativas nesse vídeo. Pode ser que a primeira temporada adapte ali até o capítulo 61 do manhwa, que finaliza o arco do Castelo Demoníaco, mas também pode ser que ele finalize lá no arco da Ilha de Jeju, que seria por volta do capítulo 107. Eu particularmente acho que seria muito bom se fosse até o arco da Ilha de Jeju, que é um dos mais absurdos da história e fecharia assim com chave de ouro. Mas agora que estão contextualizados, vou citar os principais eventos que ocorrem e dividir em duas partes, indo até o Castelo Demoníaco e depois até o arco da Ilha Jeju, pois pode ser que eles queiram prolongar mais e o arco da Ilha Jeju fique realmente para a segunda temporada. Ainda é uma especulação. O episódio 1 de Solo Leveling adaptou do capítulo 1 até metade do capítulo 4. Já o episódio 2 adaptou da metade do capítulo 4 até o capítulo 10.
O episódio 3 ele adapta do capítulo 11 até o 13, e o episódio 4 foi do 14 até o 17, então dá uma média de 4 a 5 capítulos por episódio. Bora para os principais acontecimentos. O melhor amigo de Sung. No capítulo 18, somos apresentados a um novo personagem chamado Yojin-ho, um caçador de rank D, filho de um dos empresários mais ricos da Coreia e que é super gente boa, e ele se tornará o futuro melhor amigo do nosso protagonista, o boss de rank C. A partir do capítulo 20, a gente vai ver que o Sung ele é traído por um grupo de mercenários que acabam deixando numa armadilha contra um boss de rank C, que é o Boriura, o grande aracnídeo. E lá por volta do capítulo 22 ele consegue derrotar esse boss, o que se torna um feito bem da hora, visto que para conseguir tamanha façanha seria necessário um caçador da elite do rank B. O primeiro assassinato de Sung Jin-woo. Lá no capítulo 23 o Sung comete seu primeiro assassinato. Depois que ele sobrevive, os caçadores que haviam traído ele partem para cima com intenções assassinas, e nesse momento ele recebe uma quest de emergência do sistema, dizendo para ele eliminar os 8 caçadores que queriam matar ele. Ele já estava bem irritado pela traição e por ter sido largado literalmente na direção da morte contra o boss da dungeon. Ou seja, ele é obrigado pelo sistema a executar esses caçadores, mas ele já estava ali inconscientemente querendo fazer isso. O sistema só o obriga, tecnicamente dá uma desculpa, para ele fazer isso de consciência limpa. E nesse momento temos a icônica frase do Sung: "Se o sistema me usa, eu uso o sistema". Após isso ele elimina sozinho 8 caçadores, sendo o líder deles Hwang Dong-suk. Ele é o irmão mais velho de um caçador rank S. Mesmo sendo mais velho, ele é um rank C. Guarde essa informação do irmão mais velho porque é bem importante. Sung Jin-woo e Yojin-ho ficam na mira de um caçador rank S. Após o caçador de rank S chamado Hwang Dong-soo descobrir que seu irmão foi morto dentro de uma dungeon e os únicos sobreviventes foram o protagonista e o Yojin, ele fica pistola e jura que vai matar os dois. Porém, ele tem alguns compromissos ainda para fazer na América e só vai conseguir a Coreia 2 meses depois. O que foi uma péssima ideia, porque nunca é bom dar tempo para quem não para de upar. X1 contra um caçador de rank B e a aposentadoria de Lee Jo-hee. Lá por volta do capítulo 34, ele consegue matar um caçador de rank B chamado Kang Tai-shik, que era da divisão de monitoramento, mas ele agia como um assassino de aluguel. Ele era muito habilidoso e com destaque em furtividade e velocidade. Em seguida, o Sung ainda assolou mais um boss chamado Hobgoblin, e infelizmente temos o afastamento da caçadora healer de rank B, Lee Jo-hee, que declara que vai se aposentar e retornar à sua cidade natal, porque o trauma que ela sofreu lá no Covil Duplo no começo da série afetou ela de uma maneira muito profunda. A batalha contra Igris e a quase morte de Sung. Lá por volta ali do capítulo 39 começa a batalha contra o comandante sanguinário Igris, o cavaleiro que protege um trono vazio. Ele possui a mesma aura pesada que aquela estátua do Covil Duplo lá do começo da história. O Sung tenta lutar contra ele depois de muito esforço, ele consegue derrotar. Parece até que teve um pouco de roteiro ali para ajudar o Sung a sobreviver, mas calma, porque isso é uma coisa que lá na frente vai ser um pouco mais explicado, lá pro final da obra. Mas segue o baile e ele conseguiu ali depois de muito esforço derrotar o comandante sanguinário. Mas ali já no capítulo 42, ele está sendo massacrado por um exército gigantesco de inimigos cavaleiros e ele estava quase indo de arrasta para cima quando ele recebe o aviso do não cumprimento da quest diária, o que o salva no último segundo, já que ele é teleportado para a área de punição, como a gente já pôde ver. Mudança de trabalho e a melhor sombra do Sung. Lá pro capítulo 45, ele termina a quest da qual estava tentando finalizar, chamada Mudança de Trabalho, e ele recebe a sua classe de Necromante. Mas pelo ótimo desempenho que ele obteve nessa quest, ele acabou sendo promovido já de Necromante diretamente para Lorde das Sombras. Com isso, ele recebeu a habilidade de Extração das Sombras e ele também escolheu a frase de comando para ativar a habilidade, e a frase foi Ergam-se. Com essa habilidade, ele extrai e adquire o Comandante Sanguinário, agora nomeado apenas de Igris, que é considerado por muitos a melhor sombra do Sung. Pode ser que a primeira parte da primeira temporada acabe aqui. Se levar em consideração a quantidade de capítulos adaptados, o que contém na abertura que mostra as cenas até aqui, realmente é para acabar aqui. Porque ele já vai se tornar um necromante, vai ter lutado contra o Igris, porque essas cenas mostram lá na abertura se você der uma boa reparada. Então daqui em diante serão coisas que ocorrerão provavelmente só na segunda parte da primeira temporada, que deve ser do episódio 13 até o 25. O Portal Vermelho e a segunda sombra mais forte.
Lá pro capítulo 47, um portal vermelho surge de dentro de um portal Rank C. Isso é uma coisa bem rara de acontecer, e também somos apresentados ao líder da guilda do Tigre Branco, Baekhyun-ho, um Rank S, também conhecido como CEO do jogo do Tigrinho. Os portais vermelhos eles teleportam todos que entram para um mundo muito perigoso. Ninguém mais pode entrar depois que esse portal se fecha, e para ir embora desse portal, a única forma é derrotando o boss ou esperando a própria dungeon se abrir sozinha. Os portais vermelhos não tem como se medir o ranking, então eles podem ser de rank B, A ou até mesmo S. E se for um portal de rank S, só para vocês terem noção, ele coloca todo o país em estado de emergência. Um dia dentro do portal equivale a 1 hora lá fora e geralmente se passam meses até que o portal se abra novamente para conseguirem fugir, se é que as pessoas que estão lá dentro iriam conseguir sobreviver. E é dentro desse portal que o Sun tem uma luta insana contra Baruka, o líder dos Elfos de Gelo, e ele acaba extraindo a sua segunda sombra mais forte, que foi através do cadáver do caçador Kinshu. Ele era um caçador de rank A que partiu para cima do Sung achando que ele era um traidor, etc. E o Igris acabou mandando ele jogar no Vasco. O Sung extrai ele e o transforma em sua sombra, o nomeando de Iron, e ele é de longe a sombra mais engraçada. Eu adoro as cenas com ele. O pai de Sun Jin-woo e o novo caçador rank S da Coreia. Entre o capítulo 56 ao capítulo 58, nós temos a aparição de uma pessoa bem misteriosa que é encontrada por alguns caçadores dentro de uma dungeon. Essa pessoa é nada mais, nada menos do que o pai do próprio Sun. Ele se chama Sun Yu-hwan e ele estava desaparecido. Nesse meio tempo, o Sun vai fazer uma reavaliação do seu ranking e o aparelho aparece um erro. Só que quando o aparelho dá esse erro, isso quer dizer que o caçador possui um nível imensurável. Ou seja, definitivamente ele se tornou agora o 10º coreano a atingir o rank S. Também somos apresentados ao Choi Jong-in, conhecido como nada menos do que o Soldado Supremo. Ele é o líder da maior guilda da Coreia, a Hunters, sendo a única guilda das 5 maiores guildas da Coreia a ter 2 caçadores rank S. Hwang Dong-soo vs Sun Yu-hwan. O Hwang Dong-soo é aquele caçador lá que tinha prometido que iria daqui uns 2 meses matar o Sun Jin-woo e o Oh Jin-ho. Porém, ele acaba tendo um embate ali e é massacrado pelo pai do Sun, e o arrombado do Hwang ainda confirma para o governo americano que estava em dúvida sobre o Sun Yu-hwan, se ele era um humano ou se era um monstro. Ele confirma que ele é um monstro que escapou da dungeon. Então, todo o governo americano torna ele um procurado. E após isso, ele ainda fala que continua querendo se vingar do Sun Jin-woo e vai se vingar do Sun Yu-hwan. Já o Sun, ele recusa a proposta de entrar na Associação dos Caçadores lideradas pelo presidente Go Kun-hee, porque ele precisa continuar lutando nas dungeons para upar. Ele ficou ali bem tentado na proposta, porque o presidente ele tem muita influência, no mundo dos caçadores, mas ele não pode ficar, digamos ali, engravatado. Ele precisa estar livre, sem amarras, para ele poder continuar entrando nas dungeons e upando, porque ele não sabe ainda qual que é o limite dele. Nova sombra e um novo patamar de poder. Lá pro capítulo 75, o Sung consegue uma nova sombra e o nomeia de Fang. Ela é extremamente apelona, e logo depois ele recebe a sua licença como um caçador de rank S, e a gente descobre que existe um rank acima até mesmo dos rank S, que são os chamados caçadores de rank nacional, também conhecido como caçadores nível nação. São caçadores rank S que tiveram êxito em fechar portais de rank S, o que é um feito extremamente apelão no universo do Solo Leveling. O Sono Eterno e a evolução das formigas quimeras. Nesse meio tempo, o Sun retorna para o castelo demoníaco porque ele possui 100 andares e ele ainda não tinha terminado de zerar. Aí ele fez a preparação dele, pegou uns equipamentos e retornou lá para poder zerar essa quest. Então ele continua upando e ficando mais poderoso. E temos um pouco mais da explicação sobre o Sono Eterno. Ela é basicamente uma doença que acometeu diversas pessoas desde que os portais e os despertares de caçadores aconteceu. Basicamente, ela ocorre por uma exposição prolongada de pessoas normais com caçadores e a energia mágica como um todo. O pai do Oh Jin-ho, que é o melhor amigo do Sun, ele está começando a ter essa doença, que inclusive é a mesma doença que fez a mãe do Sun entrar em coma. E vocês se lembram lá da Ilha Jeju, onde foi aberto um portal de rank S e toda a ilha teve que ser evacuada porque ninguém jamais conseguiu fechar esses portais, mesmo após 3 tentativas que resultou apenas em grandes baixas pro lado da humanidade? Isso é mostrado brevemente lá no primeiro episódio do anime, então não sei se vocês se recordam bem, mas é uma informação bem bacana que no começo do manhwa a gente não tinha essa cena, foi colocado no anime.
Resumindo, essa ilha agora ela tá já infestada com formigas quimeras, que são criaturas que saíram após ocorrer a Dungeon Break. Basicamente não conseguiram fechar o portal e os monstros conseguem sair do portal e dominar toda a ilha. Mas de qualquer forma a situação ainda estava, entre aspas, controlada, porque as formigas não conseguiam nadar e a ilha obviamente estava rodeada pelo mar. Porém, para quem já viu Hunter x Hunter, sabe muito bem como é as formigas quimeras. Elas têm a capacidade de evoluir e é isso que acaba ocorrendo. Uma das formigas consegue criar asas e chegar em solo fora da ilha. E aí já viu, né? O BO tá feito. Mais mistérios sobre o sistema e o prelúdio de uma guerra. Durante a sua raid lá no Castelo Demoníaco, o Sung encontra com a Ezreal, que pertence ao clã Hadir. Ela é uma criatura que tem aparência similar à humana e o Sung questiona sobre o que eles são de fato. E curiosamente ela diz que são criaturas que viviam no mundo demoníaco até que do nada eles acordaram dentro daquele castelo. E quando o Sung pergunta o que eles estavam fazendo lá no mundo demoníaco, ela responde que estavam todos se preparando para uma guerra, porque eles iriam enfrentar um inimigo tão poderoso que todos os clãs demoníacos tiveram que se unir. E nesse momento em que ela contaria mais, ela buga, simplesmente buga e começa a repetir a seguinte frase: "Você ultrapassou o limite de informações permitidas. A conversa será interrompida. Você ultrapassou o limite de informações permitidas. A conversa será interrompida." Foi tipo um bug de jogo, tá ligado? Ela ficou repetindo e no momento que ela tenta contar quem era o inimigo, ela desmaia. E o Sung consegue agarrá-la para evitar a queda dela e tudo mais. E cada vez mais vai aumentando esse mistério sobre o que é o sistema, zerando o castelo demoníaco e a aliança entre o Japão e a Coreia do Sul. Chegando no último andar do castelo, o Sung luta contra Baran, o rei dos demônios. Ele é um inimigo absurdamente poderoso, o cara é muito forte e tem um dragão muito da hora. O Sung não estava conseguindo infligir muitos danos com suas armas convencionais, então ele apela para boa e velha força bruta. Ele arranca os braços do Baran e com um murro ele destrói a parte superior do corpo dele inteira, cara. Voa a cabeça com tudo que tem direito. Como recompensa por essa vitória, ele consegue vários itens raros e ele finalmente tem os ingredientes para criar o que ele já estava querendo criar há muito tempo. A famigerada Poção da Vida. Uma poção extremamente rara e poderosa, que segundo a sua descrição, era capaz de curar qualquer doença. Além também de poder extrair o dragão do Baran, agora qual ele nomeou de Kaizel. Enquanto isso, o Japão e a Coreia do Sul se unem para uma última e decisiva tentativa de fechar o portão de Rank S lá da Ilha Jeju. Voltando para a realidade, o Sung consegue curar a doença do sono eterno, dando a poção para sua mãe. E galera, possivelmente a primeira temporada, parte 2, né, ela pode acabar aqui, que é no capítulo 89, porque a partir daqui já se inicia um novo arco, que é o arco da Ilha Jeju. Mas há a possibilidade desse arco ser adaptado aqui também na primeira temporada, porque ele não é um arco tão grande na real. Então eu vou continuar citando aqui os principais eventos até o fim do arco da Ilha Jeju, ou seja, a primeira temporada pode acabar aqui, no capítulo 89. Ou se eles espremerem um pouquinho, eles já finalizam o arco da Ilha Jeju junto, que seria muito mais incrível. Então, vambora. Caçadores coreanos versus caçadores japoneses. Como uma forma de treinamento, é organizado entre somente os caçadores de Rank S que irão participar da raid da Ilha Jeju uma competição, até que todos entendam mais ou menos como funcionam as habilidades de cada um e como eles trabalham em equipe como um todo. A porradaria começa a comer solto para todo lado, até que um dos caçadores japoneses perde um pouco a linha e vai atacar a Shahai com intenções assassinas. E nesse momento nosso prota para com uma mão o ataque do caçador Rank S. Então o líder da guilda dos caçadores japoneses, Goto Ryuji, que ele é conhecido no mundo inteiro como um dos mais poderosos Rank S e o caçador japonês mais poderoso vivo. Ele fica bastante curioso em ver a habilidade do Sung, já que ele viu que ele é bem rápido e ele tem uma aura ali diferentona. Então ele pergunta se o Sung está de acordo em enfrentá-lo. Logicamente o Sung aceita, até porque ele queria ver como já estava o seu nível de poder depois que ele conseguiu zerar o castelo demoníaco. Mas ele fala que só iria aceitar esse duelo com uma condição: o Goto Ryuji teria que ir com todo o seu poder para cima dele. E a porradaria entre eles começa. É porrada pra lá, porrada pra cá, mas Sung sem dificuldade consegue começar a solar o maluco. Principalmente porque o Goto estava começando a ficar já muito irritado por ver que o Sung não estava tendo dificuldade, e isso começou a aumentar a sua sede de sangue. E o sistema do Sung já começou a emitir um alerta para ele de que tinha um inimigo que estava com uma sede de sangue aumentando.
Então, para impedir que o sistema ativasse a quest de emergência que iria obrigar ele a matar o Goto, ele já estava ali querendo finalizar aquela luta de uma vez por todas, porque ele senão ia ter que acabar matando o Goto Ryuji. Pô, imagina o caos que isso ia acontecer. Então, quando ele ia pra cima com tudo pra nocautear o cara, a luta é interrompida às pressas, porque provavelmente ia dar muita merda se o Goto acabasse ferido, ou quem sabe até morto, sendo que eles estavam a poucos dias de ir pra missão mais decisiva da vida de todo mundo ali. A traição do Japão e o caos na ilha Jeju. Bom, todos os caçadores Rank S foram pra ilha tentar fechar o portal, exceto o Sun, porque como a mãe dele tinha acabado de retornar do coma, ele achou melhor ficar próximo dela para poder cuidar dela e tudo mais, e como já tinha muitos caçadores Rank S poderosíssimos designados para essa missão, não tinha que dar errado, não é mesmo? Óbvio que tinha, porque eles não contavam que nasceria o Rei Formiga, o soldado supremo das formigas quimeras que consegue se adaptar e solar todos os Rank S dali. O cara é poucas ideias, ele já chega arrancando cabeça sem nem tu conseguir ver de onde ele saiu. E no meio desse caos todo que tá rolando, essa missão tá sendo transmitida pra TV. Então tá a Coreia inteira e o Japão já ficando em choque com todo mundo morrendo. E no meio desse caos, a gente descobre que o real plano do Japão era a eliminação dos caçadores de Rank S da Coreia. Eles já não botavam muita fé de que iriam conseguir fechar o portal, porque já foram 3 tentativas. Então, após ter dado todo esse BO na ilha, quase todos os caçadores japoneses vão de arrasta para cima, e a equipe coreana está sendo fortemente pressionada, inclusive a formiga mata o próprio Goto Ryuji, que era o atual caçador japonês mais poderoso, e ele também mata o healer de rank S. Após isso, Sung usa sua nova habilidade de troca de sombra. Com suas sombras ele vai e enfrenta a formiga. Só que assim, cara, existe a humilhação e existe o que o Sung fez com essa formiga, mano. Foi um completo esculacho unilateral que ele deu nela, tá ligado? Ele literalmente solou ela com facilidade, mesmo ela sendo extremamente apelona e ter quase matado todos os Rank S ali que estavam na ilha. Se o Sung tivesse demorado mais um pouco, tinha todo mundo ido de base. Então, após conseguir derrotá-la, ele consegue também extrair a sua sombra e o nomeia como Beru. Pra vocês terem ideia de como essa sombra é forte, como essa formiga era tão poderosa, que depois dela virar uma sombra, ela ficou no rank tão alto que ela conseguia até mesmo a capacidade de falar. Isso é bizarro, mas é irado ao mesmo tempo. Porque assim, enquanto antes dela virar sombra, ela já falava. Já é bizarro, um inseto, uma formiga falante. Só que mesmo depois de virar sombra, essa sombra continuou com a habilidade de fala. O que é bem insano, bizarro, mas é muito irado ao mesmo tempo. Os verdadeiros inimigos aparecem. Para terminar a eliminação de todas as formigas da ilha, durou um período ali de 2 dias, porque tinha muita formiga. Porém, durante a terceira noite na ilha Jeju, os caçadores da guilda Knights foram até a ilha terminar de recolher os cristais de mana em segurança, que esses cristais iriam ser utilizados como fonte monetária para a reconstrução da ilha. Quando de dentro da caverna surge um homem misterioso com trajes diferentes, e quando é solicitado que ele se identifique, ele fala uma língua que ninguém consegue compreender ali, e junto a ele está um outro homem aparentemente mais velho e que com certeza não é humano, e apenas estalando os dedos ele faz com que todos os caçadores presentes ali desmaiem. Enquanto eles têm um diálogo bem misterioso citando outras pessoas, mas eles se referem de uma maneira bem sinistra, como por exemplo, abre aspas, ela ficaria horrorizada, fecha aspas. Ele também diz uma outra frase como, não entendo porque ele está ajudando os humanos. Eles também falam, parece que esteve aqui. E por último eles falam também, nós iremos deixar esse lugar nas mãos dele. Então é um diálogo bem misterioso de quem que é ela, quem que é ele, nas mãos de quem era que passou aqui, o que tá acontecendo, cara, do nada, os caras apareceram na caverna, não fala a língua humana, mano, o que tá acontecendo? E após esse diálogo bizarro e misterioso, o ser que parece um elfo de gelo abre um portal e vai embora, sem mais nem menos. E o outro que tava junto, o cara ele somente rasga o espaço-tempo com as próprias garras, com as mãos cruas e entra num portal também, mano. O que tá rolando? E assim, aqui a gente finaliza o arco dele Jeju. E se a temporada acabasse aqui, pra mim seria perfeito, na moral. Fecharia assim com chave de ouro, colocando Solo Leveling de longe como um dos melhores animes, se não o melhor anime do ano. Porque esse arco é muito da hora e se continuar seguindo essa animação, esse roteiro que tá muito bem feito, vai ser incrível.
E esses últimos seres aí, eu também posso fazer um vídeo explicando quem são ou o que são, seus objetivos. Vocês devem já estar ligados, já devem ter ouvido falar, né? Mas basicamente, se liga, eles se chamam monarcas e são muito poderosos. Eu tô num hype absurdo pra essa temporada, tá muito bem adaptado. Até agora o anime, eles não erraram em nada. E vamos ver se a segunda temporada vai também ser confirmada no final dessa primeira. Eu espero muito que repercuta e eles já confirmem. E também vamos ver como vai terminar essa primeira temporada. Se vai encerrar no final do arco do Castelo Demoníaco ou se ele vai finalizar ali no arco da Ilha Jeju, que eu acabei de contar pra vocês. Eu espero que seja no arco da Ilha Jeju. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, esse é meu 8º vídeo do canal e eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Vocês devem ter uma ideia de como é difícil fazer um canal crescer e trazer um conteúdo bacana com qualidade aqui pra vocês. Então, se puderem me ajudar, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, caso você tenha gostado, vai me ajudar muito. Eu tô deixando aqui no card um vídeo que eu explico se vale a pena ler o manhwa ou é melhor ver o anime. Tá bem legal, eu aconselho que deem uma olhada no vídeo. Querem mais conteúdo do Solo Leveling? Só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Tamo junto e falou!